Olá, eu sou o professor Rogério. Esse vídeo, né, ele tem como intenção possibilitar para os meus alunos uma nova ferramenta, né? Então, não ficarmos só presos em sala de aula, então fazer um diálogo um pouco mais próximo, né? Então, não é apenas, né, um vídeo, mas é uma forma para que algumas coisas que não fiquem claras em sala de aula, nós conseguimos, né, que o propósito, né, seja atendido, né? Então eu vou começar aqui a gravação da minha segunda videoaula do segundo ano do ensino médio. Então essa aula ela tem como foco, né, nós falarmos um pouquinho aqui sobre a ONU e as conferências ambientais. Então o primeiro vídeo que eu gravei, né, foi centrado sobre os problemas os problemas contemporâneos, né, da nova sociedade. Então, a nossa sociedade, né, como ela se desenvolveu, quais são as projeções populacionais para daqui até 2100, como é que essas projeções elas afetam, né, profundamente todos os recursos, todas as ações, todas as políticas públicas, né, que as nações elas têm que realizar. Então, esse vídeo é sobre a ONU e as conferências ambientais que são resultantes, né, deste processo. Então, o primeiro ponto que nós vamos conversar aqui é sobre a questão de identificar o papel da ONU e das conferências ambientais. Então, a ONU. Então, a ONU ela tem a sua fundação. Então, qual era o propósito da fundação da ONU no primeiro momento? E com o passar do tempo, né, quais são as suas transformações? Então, a ONU ela tem uma função inicial e com o passar do tempo, né, ela vai se transformando. E essas conferências ambientais? Então, quais são os propósitos dessas conferências ambientais? Então, para que elas são realizadas? Então, quais são os motivos que levam os países a se reunir para discutir questões ambientais? Né? Então, lógico, né? Tudo isso, né, de uma visão focada na geografia. Né? Então, como é que a geografia ela trabalha essa questão da ONU e também, né, dessas conferências ambientais? Então, né, para dar início aqui, então, né, aqui é uma pequena reflexão, né? Então, nós temos que definir. Então, defina com as suas palavras quais são o que são essas conferências ambientais e qual a sua importância. Então, faça isso de uma forma sucinta, clara, citando exemplos relevantes. Explique como essas conferências são importantes para a preservação do meio ambiente e para a promoção, né, de uma gestão mais sustentável. Então, um exercício simples, então, aqui nos comentários, deixa aqui para nós, né? O que você acredita que sejam essas conferências ambientais? Quais são as suas funções? Para que elas são elaboradas? Elas são elaboradas porque os governantes eles resolveram fazer ou tem um propósito maior? Então, quais são esses propósitos maiores que nós tanto debatemos nesses últimos tempos e que gera tanto debate? Né? Então, aqui nós temos uma imagem, né, da Conferência Nacional, né, das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, né, também conhecida como ECO, né, ECO 92, que foi, né, o surgimento da cúpula da Terra, que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente, mas só para dar o início aqui. Bem, então, a Organização das Nações Humanas. Então, para nós iniciarmos aqui esse debate, então, a ONU em si, então, a Organização das Nações Unidas, ela foi fundada em 1945. Então, por quê? Quais foram os motivos que levaram os países a se organizar nessa instituição? Então, essa instituição ela tem um propósito que, inicialmente, né, seria discutir as questões, né, herdadas durante o final da primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial ela vai trazer traumas profundos, né, na sociedade humana. Então, nesse contexto de 1945, qual foi a função dessa organização? Né? Então, era a preservação da paz, o diálogo, o multilateralismo, né? Então, discutir questões onde, né, esses países eles não conseguiriam se organizar de uma forma harmoniosa, então foi uma forma que as nações elas resolveram, né, ou
esses países resolveram resolver os seus problemas com diálogo, com debates, e isso até os dias de hoje. Né? Então, a ONU tem essa função inicial, que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente as outras funções. Bem, então, a ONU serve como um fórum, né, dos seus Estados-membros expressarem seus pontos de vista por meio de uma Assembleia Geral do Conselho de Segurança, Conselho Econômico, Social e de outros órgãos, né, e comissões de organização. Ao facilitar o diálogo entre seus membros e mediar negociações, a ONU possibilita que os governos de diferentes países encontrem áreas em comum e lidem com desafios em conjunto. Então, os chefes administrativos da ONU são os secretários-gerais. Então, a ONU, né, ela tem como as suas premissas maiores realmente solucionar conflitos. Né? Então, no caso, né, o Conselho Econômico e Social, então, a organização, e sempre voltado para a colaboração de todos os seus membros. Nós sabemos que nem sempre funciona dessa forma. Então, nem todos os membros, eles acatam as decisões realizadas nas assembleias, mas, né, no mundo das ideias, isso seria a sua principal função. Né? Então, dentro da Assembleia Geral, então, colocar em pauta os problemas a serem debatidos para melhorar as relações entre as nações e tentar melhores resultados dentro de todo esse contexto. Então, a sede da ONU, ela fica em Nova York, só que também, por um outro lado, né, em diversos momentos, né, os Estados Unidos, ele rompe com todos os acordos que são decididos ali. Né? Então, é um ponto que deve ser, né, trabalhado e discutido. Bem, dando continuação aqui, então, as conferências ambientais, elas começam a ser elaboradas, trabalhadas, pensadas, idealizadas, principalmente a partir da década de 70. A primeira de todas elas foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, né, Humano, que foi realizada na cidade de Estocolmo em 1972. Então, essa conferência, ela iniciou os debates sobre as questões das mudanças ambientais. Então, a questão da poluição, quais são os impactos dessas medidas, né, principalmente das nossas ações pós-revolução industrial para todo o planeta. Né? Então, trabalhar quais são os impactos da humanidade, né, dentro dessa realidade. Então, a segunda reunião que nós vamos debater um pouquinho aqui foi a mãe, né, de todas as reuniões que vão começar a debater sobre as questões ambientais, quais são as metas, né, a serem estipuladas, a serem cumpridas, que foi a Eco Rio 92, né? E ela tem como, né, meta, né, então ela tem como objetivo, né, elaborar a cúpula da Terra, que resultou na adoção da Agenda 21, um plano de ação global para o desenvolvimento sustentável. Então, a Eco 92, ela foi realizada no Rio de Janeiro em um ano bem, né, bem ímpar, né, de uma forma geral no contexto político, né, principalmente por conta da queda da União Soviética. Então, a União Soviética havia se fragmentado, algumas questões começam a ser debatidas. Então, qual é o maior desafio aí? Né? É elaborar metas para o desenvolvimento sustentável. Isso ainda lá em 92, existiam muitas controvérsias, existiam muitas pessoas que não acreditavam nas questões, né, que o clima, e, né, principalmente a ação do homem, resultaria no nosso planeta. Então, isso também é um ponto, né, a ser trabalhado, né, a ser conversado entre todas as nações. A outra conferência, no caso, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP3, né, que fica reunido na cidade de Kyoto em 1997, que resultou no Protocolo de Kyoto, um acordo internacional para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Bem, então, já lá em 1997, começa a ser debatido quais são os efeitos, né, da emissão desses gases. Né? Então, o CO2, o metano, entre outros gases que são extremamente nocivos a nós, né, que causa
o aquecimento global, e esse aquecimento global ele vai alterando o dinamismo da atmosfera e também no nosso clima. A próxima reunião é a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, que foi uma reunião realizada no Rio de Janeiro no ano de 2012, que resultou na adoção da Declaração Rio+20 e no lançamento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a ODS. Bem, então, é nesse momento, em 2012, né, no Rio, né, que é debatido quais são esses objetivos. Né? Qual é o problema de você cobrar esses objetivos? Né? Porque, né, não tem uma regulamentação em nível internacional ainda neste momento. Então, ainda inicia alguns debates, né? E principalmente começar a debater quais são as punições para aqueles países que não cumprirem essas metas, né, esses objetivos, né, de serem, né, dessas reuniões, dessas emissões, entre outras questões. Bem, então, depois dessa, né, do caso, né, dessa conferência, nós temos a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, COP21, Paris, em 2015, que resultou no Acordo de Paris, um acordo global para limitar o aquecimento global a menos de, né, 2 graus Celsius, né, 2 graus Celsius, né, assim, remetendo aos níveis que existiam antes do período pré-industrial. Então, nós sabemos que a Revolução Industrial, ela inicia uma prática de o uso dos combustíveis fósseis. Então, esses combustíveis fósseis, eles começam a ser usados e isso vai provocando o aquecimento da nossa atmosfera. Então, qual é a meta aqui? É impedir que a nossa atmosfera, ela eleve a sua temperatura a 2 graus Celsius, que era medido antes desse período. Né? Então, nesse caso, é um desafio muito grande, né? Levando em consideração, principalmente, as nações que estão, né, no poder, no caso dos Estados Unidos, quase nunca aceitam esses acordos. Então, isso, principalmente, é um entrave para esse debate. A Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, COP26, né, ela também teve como objetivo acelerar a implementação do Acordo de Paris e avançar nas negociações entre as mudanças climáticas. Qual é o problema dessa conferência? Né, exatamente a questão que né, que se debate muito, que são os impactos da pandemia, né, do Covid-19. Né? Então, a pandemia, ela causou problemas econômicos, né, sensíveis, né, às maiores nações. Então, se cobrar, né, colocar metas, né, avançar nessas negociações, principalmente nesse período, é um problema muito sério. Né? Então, isso entrava muitas questões. Bem, então, quais são assim, algumas principais discussões nessas conferências ambientais? Então, olhar com mais carinho sobre as mudanças climáticas que nós estamos vendo a cada ano se acentuando cada vez mais, a conservação da biodiversidade. Então, garantir que as outras espécies que habitam o planeta também tenham seus direitos atendidos, a diminuição da poluição, então tem o controle da poluição em todos os sentidos, né, o desenvolvimento sustentável. Então, como é que os países eles podem se desenvolver, mas sem acabar com os recursos naturais? As energias renováveis. Então, criar novas tecnologias para que o uso do petróleo ele seja minimizado, né? Então, né, trabalhar novas tecnologias, como a energia solar, a energia eólica, entre outras, para minimizar o impacto da queima desses combustíveis fósseis, a gestão de resíduos. Então, o que nós vamos fazer com os nossos resíduos? Né? Então, quais são as medidas? Será que nós poderíamos fazer algo para melhorar isso? Então, né, separar o nosso lixo, entre outras questões que são básicos, mas que, infelizmente, é difícil né, de que todos participem desse processo, mesmo, né, que esse processo ele seja assim irremediável. Não tem como fugir disso. Bem, então com os dados obtidos durante as aulas, né, então essa aqui é uma análise para a gente refletir. Então nós vamos fazer o seguinte. Então com os dados obtidos durante a aula, é hora de pensar em planejar uma ação sustentável para a sua comunidade.
Então, com a ajuda dos colegas, pense em um problema ambiental que aflige a comunidade escolar e reflita quais ações que podem ser pensadas e planejadas para lidar com o problema ambiental da escola e de sua realidade. Então, dentro disso, então, o que nós podemos fazer para solucionar pequenos problemas? Lembrando que solucionando pequenos problemas, nós podemos atacar problemas cada vez maiores. Então, deixa aqui, né, nos comentários o que você pode fazer para solucionar esses pequenos problemas à sua volta, né? E depois ir vendo em níveis cada vez maiores. Então, primeiro, pensando nos problemas ambientais da sua comunidade, depois da cidade, e assim sucessivamente, até chegar a um nível, né, global. Então, quando a gente, né, chega nesse contexto, né, então, eu vou deixando aqui as referências, né, da aula de hoje, então, deixando bem claro, né, que o objetivo central aqui não é simplesmente, né, fazer, né, com que essas conferências ambientais elas sejam palavras jogadas ao vento, mas sim que elas tenham um impacto, né, no nosso contexto, na nossa realidade. Bem, então aqui eu vou finalizando, né, essa videoaula aqui, né, então se você gostou, né, deixa aqui o seu like, né, se você achou legal, né, o canal, os debates, entre outras questões aí, deixa aqui embaixo o seu comentário, convida seus amigos para fazer parte, né, então, né, assim nós vamos, né, continuando o nosso processo, né, nosso processo de entender a nossa realidade a partir da geografia. Bem, gente, muito obrigado e até a próxima.